E estamos de volta. Mas antes de batermos um papo com ele, Paulo Cruz, o rei do automobilismo, do antigo mobilismo, eu quero mandar um grande abraço, especialmente para Luciana, Lara, João Guilherme, que está vivendo lá na Suíça, o Rodrigo Silva, o Fausto Correia Silva de São Paulo, o José Batista Santos. Sou seu fã, José, lá de Anastácio, a Márcia de Lourdes, a Amanda e a Giovana. Vamos bater um papo com ele? Paulo Cruz. Grande Paulo. Alegria, felicidade de estar aqui. Você que vira e mexe me dá colher de chá no seu programa. A hora que eu vi a tragédia lá de São Paulo, e você que só nos proporciona alegrias, né, mostrando os melhores e maiores carros do Brasil, imediatamente eu lembrei de você. Mas antes da gente falar sobre São Paulo, eu queria perguntar para você, como é que vai o automobilismo mundial? Jota, se a gente falar o automobilismo como produto... Primeiro deixa eu falar uma coisa, é um privilégio estar aqui com você, né, no Hotel de Ville, e fiquei muito curioso, né, porque você falou do melhor café do mundo, um dos mundos, né, melhor café do Brasil. E o que acontece? Eu viajo muito, né, fico em grandes hotéis no Brasil todo, mas nunca tomei café aqui. Então ainda quero vir tomar um café aqui no De Ville, né, e comprovar o que você está dizendo, que fiquei curioso, tá? Não, então o Marcelo Mesquita, que é o diretor-geral aqui do hotel, ele é meu convidado. Vem aqui tomar o café da manhã aqui, é brincadeira. Tudo que você imaginar, mais 30% tem. É sensacional. Eu não falei errado não, um dos melhores cafés do mundo em termos de hotel, bacana. Você está me falando do automobilismo, né? A gente tem crescido, né? A indústria mundial tem crescido, o Brasil tem crescido, né? E grandes produtos estão chegando, né? Produtos mais tecnológicos, mais limpos, como a gente fala, né? Então a gente tem carros híbridos, elétricos, movido a hidrogênio, né? Então a gente tem dado um salto, né, de qualidade muito grande nos nossos automóveis. E falando nisso, Jota, aproveitando o seu gancho, né, a gente fala de automóvel, né, a gente precisa falar também de mobilidade. Mobilidade é um assunto que me incomoda. Me incomoda porque a gente fala, né, São Paulo tem um rodízio de carros, né, Campo Grande, a nossa cidade, você já pega congestionamento, né, se você andar em Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, em Salvador, é realmente um trânsito cada vez mais caótico. Rio de Janeiro está insuportável. Insuportável, né? Então o que a gente precisa, né? Aí a grande pergunta, o que a gente faz para melhorar isso? A gente precisa pensar em não só mobilidade dos veículos e das pessoas. A gente precisa pensar no assunto do trânsito como um todo. Eu acho que muito mais inteligente do que fazer rodízio de carro, por que a gente não faz rodízio de pessoas? Um questionamento que eu faço, por que todo mundo tem que entrar ao mesmo tempo nas escolas, todos os alunos, 7 horas da manhã, congestiona o centro? Por que os bancos abrem no mesmo horário? Por que as repartições públicas também funcionam no mesmo horário? Se a gente acabasse pensando no trânsito como um todo, ia ser muito melhor, porque não adianta a gente ter carros cada vez melhores se a gente não tem as vias para andar, se a gente tem um trânsito cada vez mais travado. Então, assim, eu acho que a gente precisa, é um assunto que a gente precisa provocar, né, a questão da mobilidade, né? A gente tem bons carros, mas a gente precisa também poder andar com eles, né? As ruas precisam ser adequadas, boa sinalização, bom asfalto e, claro, né, a gente pensar em modos alternativos. Na nossa cidade aqui a gente já vê bicicleta elétrica, bicicleta de pedal assistido e posso te falar, ninguém sabe ainda o que fazer com esse povo. A bicicleta elétrica, ela anda na rua, na calçada, ela anda só onde tem ciclovia, olha o problema. Então a gente precisa, Jota, aproveitando aqui a sua audiência, né, a gente precisa fomentar a discussão do trânsito. Aí o automobilismo, como você me começou fazendo essa pergunta, né, aí sim a gente pode tratar do automóvel como um todo. Só uma parte. Você vê como é que os Estados Unidos é evoluído, né? O país, de uma maneira geral, é muito evoluído. Tem banco, por exemplo, o Bank of America, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, abre às 9 da manhã. O Citibank abre às 10. E os demais bancos abrem às 11. O comércio abre às 9. Mas as padarias abrem às 6:30 da manhã. Quer dizer, será que eles são tão inteligentes assim? Ou eles estão buscando a mobilidade? A maneira de facilitar o próximo e ao seu cliente? Eu acredito que seja essa a segunda opção, né? Outra coisa que nós vamos tocar no assunto daqui a pouco. Os prédios de moradia e os prédios de escritório.
Por que no Brasil, que custa muito mais caro, é subterrâneo? Se eu posso fazer um prédio de 20 andares, dentre eles 5 andares, garagens suspensas. Ou seja, o que aconteceu em São Paulo não ia acontecer nos Estados Unidos, porque os carros estavam lá em cima. Eu já passei por 3 maremotos, né? E furacões. Então eu sei um pouquinho do que acontece lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Quer dizer, é falta de inteligência ou é ganância? Outra coisa que me chama muita atenção: caixa d'água. Onde é que tem que ser a caixa d'água de um prédio? Aqui no primeiro andar, aqui embaixo, aliás, eu nem sei se aqui no Deville é assim, acredito que não, porque eles são muito inteligentes, ou tem que ser lá em cima? Porque a caixa d'água do seu prédio, sendo embaixo, ela tem que ter uma bomba. Essa bomba puxa energia para distribuir a água em todos os andares. Ao passo que, se ela for em cima, ela desce de graça. Então nós estamos vivendo um mundo que a gente tem que pensar em tudo aquilo que vai adquirir, que vai comprar e que vai acontecer. Quanto à mobilidade, eu acho que você tem razão em 200%. Não é em 100%, em 200%. Até o ônibus tinha que ser horário diferenciado. E também os patrões. Faz um turno, uma semana às 6h30, outro turno na outra semana às 7h30, às 8h30, entendeu? Por que não às 9h30 também e o funcionário saindo às 19h30? Aqueles que não estudam. O que você acha disso? Jota, o que você está falando é tão importante, né? Eu vou até ir um pouquinho além. Por que nós tiramos férias sempre no mesmo período? O Brasil é um país que ele tem praticamente sol o ano inteiro. E aí você cria aquela coisa da alta temporada e a gente acaba pagando mais por isso. Por que não escalonar também os períodos de férias? Você diminuiria a quantidade das pessoas nas cidades e você propiciaria, por exemplo, uma rede de hotel que ela tivesse ocupação durante todo o ano. E não só aquela lotação que a gente vê nos resorts, nos hotéis, né? Naqueles períodos que eles chamam de alta temporada. Então, Jota, o que você está me falando, a gente precisa começar a pensar diferente. A gente precisa de gestores, né? As eleições estão chegando. Nós precisamos de gestores que pensem assim, que não pensem que só colocar um sinal numa rotatória, um semáforo numa rotatória vai resolver o problema do nosso trânsito. E não vai. A gente precisa pensar no trânsito, né? Eu trabalho com automóvel, né? Eu queria que as pessoas andassem cada vez melhor nos seus carros, mas precisa realmente de ideias que resolvam o problema, e não que a gente fique tampando buraco, né? Isso não resolve. A gente falando de tapa-buraco, né? Eu acho que é uma conta que não fecha nunca. Enquanto a gente não pensar em resolver o problema do asfalto, né? Eu queria ser dono de uma empresa que tapa buraco, porque dá muito mais dinheiro hoje você tampar buraco do que fazer asfalto. O problema é que o nosso asfalto é muito velho, muito antigo. Isso se foi feito remendo em cima de remendo, né? E a gente tem essa situação que está aí. É só começar a chover, parece que o buraco ele brota, né? Ele brota no seu caminho como se fosse uma erva daninha. Então, se a gente não pensar realmente em resolver o problema de forma definitiva, a gente vai ficar tampando buraco para sempre. E essa conta eu pago, você paga, e você que está assistindo paga também. Então, isso a gente tem que cobrar também. Não adianta mais a operação tapa-buraco, porque todo ano é a mesma coisa, né? E é caro, essa conta não fecha, Jota. Por isso que eu falo, a gente precisa de gestores comprometidos também com o nosso trânsito. E aí, acho muito legal você tocar nesse assunto de gestores que fazem a diferença. E eu tenho percebido que nos últimos anos a gente melhorou demais. Realmente, com mudanças no trânsito, com mudanças no asfalto, coisas que fazem a diferença na nossa capital. Mas, Paulo, um dos grandes motivos que eu te convidei aqui, além de estar do seu lado, que para mim, você sabe que você tem... Para mim, sinceramente, já te falei isso inúmeras vezes, acho que nós já nos conhecemos há anos, desde quando você foi para Miami, andar lá nos carros, enfim. Como é que você avalia essa tragédia de São Paulo? Jota, você sabe que eu estava em São Paulo no dia seguinte da tragédia, né, da enchente, né, e realmente eu pousei em Guarulhos e tive que ir lá para o lado do Morumbi, já de madrugada. O voo atrasou porque as tripulações não conseguiram chegar no aeroporto para vir a Campo Grande e o avião ia voltar para São Paulo. Então meu voo atrasou quase 5 horas. Eu vi ali, Jota,
centenas de carros parados, né? Carros que foram completamente alagados, né? Os guinchos trabalhando ininterruptamente para tentar tirar aqueles carros dali. Então realmente é um problema, né? A gente sabe que a Prefeitura de São Paulo, ela investiu metade do que deveria, do orçamento que ela tinha, para tentar coibir o problema de enchente. Então realmente foi um problema, e vou te falar, isso é uma tragédia anunciada. Vai acontecer de novo, assim como aconteceu em Minas Gerais, pode acontecer no Rio e pode acontecer até aqui na nossa cidade. Nós já vimos aqui naquela via perto do shopping, né, carros boiando ali, o que parecia improvável já aconteceu aqui. Então isso realmente é muito preocupante. Agora, Paulo, uma coisa que me chocou foi ter visto as garagens. Eu acho que carro é carro, ele pode ser um Fiat 147, um Chevette, automóvel é automóvel. Quem tem o seu, ama, respeita. Por quê? Porque é o seu meio de locomoção. E tem aqueles mais abastados que podem ter os melhores carros do mundo. E eu fiquei chocado quando eu vi a garagem de um prédio que tinha ali Lamborghini de R$1.600.000, tinha Porsche, tinha Land Rover, tinha Mercedes, tinha os melhores carros do mundo, que parece que deu mais de R$8 milhões de prejuízo. Agora, vamos voltar à nossa realidade. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu moro em Dourados, eu moro em Aquidauana, eu moro em Costa Rica, eu moro aqui no Mato Grosso do Sul. Não estou acostumado com essa chuva, com essa coisa toda. Mas de vez em quando eu vou para São Paulo de carro. Se eu pego uma chuva dessa, eu estou protegido pelo seguro? Olha, Jota, é bom, essa pergunta é realmente muito legal. O lance é o seguinte, o seu seguro tem que ter uma cláusula que prevê isso, né? Então você pode estar coberto desde que você consulte o seu corretor, né, na hora da contratação. E se você está na dúvida, é bom você ligar para a sua seguradora, para o seu corretor. A gente sempre fala para fazer seguro com o corretor, né? Porque numa hora dessa você vai ligar para quem? Liga para o corretor. Esse negócio de ficar ligando pro computador não adianta, né? Eu prefiro ser old fashion, né? Exatamente. É melhor ser da linha antiga, né? Exatamente. E o corretor ele tem muito mais chance de te atender com personalização, né? Então, olha só, você precisa ter isso contratado. Agora, tem umas cláusulas, né, que aí é uma questão até de bom senso. Por exemplo, se você saiu daqui de Aquidauana e vai em São Paulo, encontra uma enchente e você acha que dá para passar e força uma situação. Se você forçou a barra, a seguradora pode se recusar a pagar o prêmio. Primeiro porque é até perigoso porque você coloca a sua própria vida em risco. Então há assim uma compreensão no seguro, né? Então você não pode forçar uma situação e nem, sabe aquele cara espertalhão, né? Pô, eu vou passar aqui, meu carro vai dar um PT, não pode. A seguradora pode interpretar dessa forma. Então você precisa ter muito cuidado, né, nessa hora. Agora, se o seu carro está numa garagem, né, você foi atingido pela enchente, não tem o que fazer, né? E o nosso conselho numa situação dessa é que você abandone o seu carro, né? E saia, né? Porque a água sobe muito rápido, né? E você pode inclusive colocar a sua vida em risco. Então, na hora de contratar o seguro é nacional, ele vale no Campo Grande, vale em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. O seguro, quando você faz uma cláusula, você pode até colocar em alguns países da América do Sul. Você pode contratar dessa forma. Mas é importante que você leia todas as cláusulas e tire, né, as suas dúvidas com o corretor. Agora esse assunto vem muito à tona, né? Então fica de olho para você achar que está coberto e de repente lá no teu seguro não tem essa cláusula. Então, mais do que nunca, é super importante você olhar as cláusulas do seu contrato e vai lá, meu carro está submerso, o que eu faço? Assina aqui, paga mais um pouquinho, meu amigo, que a gente não sabe o que vai acontecer na vida daqui 5 minutos. Imagine amanhã, né? Ah, mas no Mato Grosso do Sul não chove muito. Pode ser que chova, a gente não sabe de nada. Então é melhor estar bem calçado, né? Não dar uma despertalhão, vai dar PT e eu vou comprar um carro 0 km. Não é assim que funciona, né? Não é a lei do Gerson, é fazer o certo, correto, Paulo? Corretíssimo, né? Porque a seguradora, você imagina o que elas vão ter que reembolsar. Então elas ficam muito de olho, né? E você não pode ser assim, aquele agente que vai agravar o problema e nem causador do problema. Então, ó, dica legal, se você viu um aguaceiro na sua frente, primeiro você para, observa, né? Vê se tem algum carro passando ou não. E, se a água estiver ali, ó, da metade da roda para cima, não arrisca de jeito nenhum, tá? Não força a passagem que você pode comprometer todo o seu carro, né?
Então essa é a dica. Você não sabe se tem um buraco no meio do caminho que você vai cair numa valeta. A pista simplesmente nessas situações, elas viram verdadeiras crateras, tá? Então não pode. E aí você passou, o carro parou. Outra dica importante, que muita gente acaba agravando, como eu falei, agravar o problema. O cara saiu da enchente, quer dar partida no carro. Não dá para fazer isso também. O carro molhou, ficou ali naquela situação, ele tem que chamar um guincho e levar o carro para uma oficina. É a situação mais adequada, né? Porque você pode agravar o problema mecânico do carro numa situação dessa. Paulo, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu esclarecimento. É sempre um prazer, um privilégio estar com você. E num assunto polêmico que vai tomar conta do Brasil essa semana inteira, o mês inteiro. Agora eu fico imaginando o seguinte: a felicidade dos mecânicos. Porque o que vai ter de gente que vai ganhar dinheiro com essa brincadeira, aliás, com essa tristeza que foi o afogamento dos carros. No próximo bloco tem ele, o Vitão. Sabe da onde? Lá da Espanha. J, amigos. Continua.